Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal. Muito obrigado por estar aqui. A primeira pergunta que queria fazer é, dada a posição de Portugal como um ator triangular transatlântico, como percebe o papel do país na promoção do diálogo e da cooperação entre Europa, América Latina e África para enfrentar os desafios geopolíticos atuais? Pois, como disse muito bem, Portugal está muito bem posicionado para fomentar esta cooperação. Portugal, Espanha, temos vários países que são Estados-membros da União Europeia que, pelos seus laços históricos, pela sua condição geográfica, mas acima de tudo pela conexão cultural e proximidade com vários outros países noutros continentes, são um elo muito especial que podem fomentar esta ligação entre os continentes mencionados. Agora, o que nós queremos é que as relações com a América Latina e com a África sejam relações de muita importância para toda a União Europeia. Aliás, e se pensarmos com a América Latina e com o Caraíba, foi precisamente este o propósito da realização, agora antes do verão do ano passado, da cimeira o CELAC, e em que aquilo que foi o objetivo principal foi, após 8 anos em que este fórum não acontecia, de realmente reforçar a confiança entre os líderes, os nossos da União Europeia e destes países, na importância de haver um relacionamento forte. E aqui, como referi, Portugal tem um papel a jogar, seguramente um papel que continuará a ser muito importante. Nós este ano, 2024, é um ano de eleições na Europa, ao Parlamento Europeu. Teremos seguramente uma nova Comissão, um novo Parlamento Europeu e, portanto, é muito importante continuarmos, Portugal, Espanha e outros países, a insistirem e a porem em relevo a importância das relações da União Europeia com estes parceiros. Do ponto de vista da Comissão Europeia, quais são as principais áreas de colaboração e parceria com a América Latina e África para tratar destas questões globais que temos em comum? Bom, acima de tudo, a União Europeia, a própria definição da União Europeia e o seu ADN é o multilateralismo e é acreditar no lema de que juntos somos mais fortes e é trabalhar em conjunto que nós conseguimos dar soluções a problemas complexos e a problemas globais, não é sozinhos. E, portanto, desde já, para a União Europeia é importantíssimo as parcerias, é importantíssimo escolher parceiros de eleição com quem vamos trabalhar na resolução de problemas globais. E quando falo de problemas globais, são todos aqueles que dificultam a prosperidade das pessoas, o desenvolvimento das sociedades, a proteção do planeta. E, portanto, neste sentido, as áreas primordiais com que trabalhamos nas relações com os diferentes países depende, obviamente, também dos problemas e dos pontos que há em cima da mesa que são comuns com estes países. Vamos por partes. Relativamente à América Latina e ao Caribe, e tal como foi reforçado na cimeira o CELAC, é muito importante reforçarmos e apostarmos nas trocas comerciais, nos acordos comerciais, numa revitalização desta relação comercial e, ao mesmo tempo, trabalharmos também na defesa de valores que são comuns, na proteção da dignidade da vida humana, os direitos humanos, a democracia, a luta contra as desigualdades, mas também a luta contra as alterações climáticas. E todo este conjunto de valores e de pontos que temos que trabalhar em comum são pontos também que temos na nossa agenda com os países africanos. Temos uma relação muito especial da União Europeia com a União Africana, que engloba todos os países do continente africano e com quem temos reuniões ministeriais e cimeiras regulares, para além, obviamente, das relações bilaterais que a União Europeia tem e de uma série de acordos de cooperação, acordos comerciais que temos com vários países do continente africano. Mas quando as duas comissões, digamos assim, quando a União Europeia e a União Africana, se encontram, é para trabalhar muitos dossiês muito diversos, desde a questão da segurança, a questão da defesa da democracia, de como evitar golpes de Estado
de cariz antidemocrático, portanto é a própria definição de um golpe de Estado, como trabalhar em conjunto na defesa do planeta, como trabalhar em conjunto para a criação de postos de trabalho, para uma maior dignidade das pessoas, como trabalhar junto as agendas de imigração, os acordos de readmissão, como trabalhar junto, em conjunto, a luta contra o crime organizado. Tudo isto são aspectos importantíssimos que só se consegue dar resposta cabal em conjunto. E, portanto, são infindáveis os temas na agenda que temos destes encontros da União Europeia com a União Africana, seja a nível de comissão com comissão, como mesmo a nível de chefes de Estado e de Governo, portanto, o nível mais político que temos destes encontros. Mencionou muitas iniciativas nas quais estava a trabalhar desde a Comissão Europeia em diferentes partes do mundo. Essas iniciativas podem se resumir como iniciativas de desenvolvimento sustentável. Se nós temos que ter em conta o papel que Portugal pode desempenhar na promoção desse tipo de iniciativas de desenvolvimento sustentável nestas regiões. Qual acha que pode ser o rol de Portugal? Bom, a Comissão desenvolve e vem, como enquanto instituição da União Europeia e guardiã dos tratados, tem vindo a trabalhar numa série, como referiu muito bem, de iniciativas e de envelopes financeiros para trabalhar com relações da União Europeia com países terceiros. Atualmente, uma grande iniciativa da Comissão Europeia, o Global Gateway, pretende implementar e desenvolver vários projetos com vários países em diferentes continentes e, por exemplo, apenas pensando muito concretamente com a América Latina, são cerca de 45 mil milhões de euros, cerca de 145 projetos em que se pretende precisamente desenvolver a economia, trabalhar em conjunto, projetos, alguns deles de cariz mais comercial, mas que acima de tudo são projetos que quer solidificar, vão contribuir a solidificar a relação entre a União Europeia e estes países, os países beneficiários, e trazendo aqui o setor privado, o setor público para trabalhar na implementação destes projetos. Obviamente que este é um compromisso político acompanhado desta vontade de passar a ação na tradução de formas de implementarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a nossa agenda mobilizadora comum. Esta iniciativa, a Global Gateway, torna possível gerar investimentos que possam contribuir e beneficiar também o desenvolvimento das economias locais, por exemplo, na questão da transformação digital, na transição energética, na educação, no desenvolvimento de infraestruturas, e que permitam depois intensificar as trocas comerciais, quer regionais, quer também com a própria União Europeia. E Portugal aqui, tal como todos os outros países, mas atendendo a esta relação histórica, cultural, geográfica e de proximidade que Portugal tem com muitos destes parceiros, tem um papel muito importante na promoção da iniciativa Global Gateway como um exemplo, mas destas iniciativas, da divulgação destas iniciativas, mas também na capacidade de mobilizar o setor privado e mobilizar diferentes entidades públicas para participarem na implementação destas iniciativas. Da mesma forma existe quando nós temos muitos programas que visam, acima de tudo, apoiar a administração pública e entidades públicas de países parceiros. Aqui também Portugal tem sempre participado, através das suas próprias instituições, dos seus técnicos, nestas parcerias, que repito a palavra, parcerias, aquilo que nós queremos realmente alicerçar, criar, solidificar, são identificar objetivos comuns que temos com os países parceiros e depois encontrar uma metodologia para chegarmos a alcançarmos o cumprimento desses objetivos. E aqui nesta metodologia e depois na sua implementação, Portugal tem claramente um papel a jogar, não só nos países de língua portuguesa,
porque obviamente aí Portugal tem uma grande vantagem na parte cultural, mas também na parte até mesmo de conhecimento da própria administração pública e das regras de funcionamento desses países, que em alguns sítios tem algumas semelhanças com o sistema português, mas Portugal, além dos países de língua oficial portuguesa, pelo facto de ser um país que cria pontes, de um país que tem canais de comunicação abertos com o mundo inteiro, é claramente um parceiro credível e que pode e deve ajudar a cimentar mais ainda estes canais de comunicação entre a União Europeia e os países parceiros. O Monte Rushmore, nos Estados Unidos, é um memorial de 4 líderes e 4 figuras históricas nos Estados Unidos. Num caso hipotético de ter um Monte Rushmore europeu, quais são as 4 figuras que escolherias como líderes nesse monte? Eu poria 4 pessoas, sem um nome muito específico, mas representando 4 gerações diferentes. Porque acho que aquilo que nos traduz enquanto europeus é a capacidade de trabalhar em conjunto e é a capacidade que tivemos de criar este projeto da construção europeia, com o princípio de que juntos somos mais fortes e que é através do trabalho em conjunto que nós conseguimos resolver os problemas e não com guerras ou com lutas. E que realmente chegamos a esta situação em que temos na Europa, numa Europa que é muito mais próspera hoje do que o que era assim, quando foi sonhada, quando foi criada, mas que tem que ser trabalhada todos os dias por todos, pelos pequeninos, pelos menos jovens, pelos mais jovens, por quem tem a experiência, independentemente da sua função, da sua profissão, das suas habilitações literárias. Mas eu teria 4 figuras, de preferência 2 homens, 2 mulheres, marcando bem a igualdade de género, mas acima de tudo 4 pessoas com idades muito diferentes de mãos dadas. Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal, muito obrigado. Obrigada.